Israel havia atravessado o Jordão. Jericó já havia caído, não pelo braço humano, mas pela mão invisível do Senhor que derrubara seus muros em um único sopro de poder. O povo estava embriagado pela vitória, e Josué, líder escolhido por Deus, via diante de si as promessas começarem a se cumprir. Mas no coração de Israel, uma sombra se escondia, e dela nasceria a vergonha de toda a nação. Deus havia decretado que Jericó era uma cidade de destruição total. Nada deveria ser tomado para uso próprio. Ouro, prata e utensílios eram consagrados ao Senhor, e tudo o mais deveria ser queimado. A ordem era clara: não tocar no anátema, não estender a mão ao que estava sob maldição. Mas entre as tribos, um homem chamado Acã, da descendência de Judá, deixou-se seduzir pelo brilho do proibido. Seus olhos se prenderam a um manto babilônico, peças de prata e uma barra de ouro. Ele os tomou em segredo, enterrou-os debaixo da sua tenda e pensou que ninguém jamais saberia. O pecado escondido parecia silencioso, mas já havia gritado diante do trono divino. Israel, sem conhecer a transgressão, marchou contra Ai, uma cidade pequena, insignificante diante da grandeza de Jericó. Confiantes enviaram poucos guerreiros, mas quando o combate começou, algo terrível aconteceu. Israel recuou, foi derrotado, e homens caíram mortos no campo. A vergonha cobriu o povo escolhido, e um terror se espalhou entre eles. O Senhor não estava mais com Israel. Josué rasgou suas vestes e se prostrou diante da arca, clamando em desespero: Por que, Senhor? Por que nos abandonaste diante dos inimigos? E a resposta de Deus veio como um trovão que despedaça a ilusão. Israel pecou. Eles tomaram do anátema, mentiram, roubaram, esconderam. Por isso não podem resistir diante dos inimigos. Santificai-vos, porque amanhã eu mostrarei quem trouxe maldição sobre vós. A ira do Altíssimo havia sido despertada. Um único homem havia contaminado toda a congregação. Um pecado escondido no silêncio da noite se transformara em derrota diante de todos. O juízo já se aproximava, inevitável, como um fogo que consome palha seca. A noite passou em silêncio pesado sobre o acampamento de Israel. Cada família permanecia inquieta, sabendo que, ao amanhecer, o Senhor traria à luz aquilo que fora escondido nas trevas. O pecado de um homem havia fechado o céu sobre toda a nação. E agora, diante dos olhos de todos, o Altíssimo separaria o culpado. Na manhã seguinte, Josué levantou-se como juiz, não por sua própria autoridade, mas como instrumento do decreto divino. O povo inteiro se reuniu diante da arca, enquanto o silêncio mortal pairava sobre as tribos. Então, Josué declarou: Aproxime-se cada tribo diante do Senhor, e ele mostrará o culpado. Uma a uma, as tribos passaram: Ruben, Simeão, Gade, Efraim, até que a sorte divina caiu sobre Judá. O coração de milhares bateu forte. Da grande tribo do louvor surgiria o traidor. Depois, dentro de Judá, as famílias foram chamadas. Entre tantas, foi a de Zera que permaneceu diante da presença ardente de Deus. E assim, a peneira do Altíssimo estreitava-se como uma fornalha. Por fim, o olhar do Senhor se fixou em Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera. O pecado escondido não podia mais se esconder. Josué, com voz grave que ecoava como sentença, disse: Filho meu, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e confessa, não escondas nada dele. E Acã, com o peso da culpa esmagando sua alma, não pôde mais negar. Tremendo, confessou diante de todos: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vi um belo manto babilônico, 200 siclos de prata, e uma barra de ouro de 50 siclos. Cobicei-os, e os escondi debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Um gemido coletivo percorreu a multidão. A ganância de um só homem havia atraído a ira do Eterno sobre todo o povo. Rapidamente, mensageiros correram até a tenda de Acã, cavaram o chão, e ali, como testemunha muda da transgressão,
estava o tesouro amaldiçoado. Trouxeram-no diante de Josué e de toda a congregação e depositaram-no aos pés do Senhor. O pecado estava nu diante do fogo santo. Então Josué proclamou a sentença que já estava escrita pelo próprio Deus: Porquanto trouxeste desgraça sobre nós, o Senhor trará desgraça sobre ti neste dia. Acã, sua família, seus bois, jumentos, ovelhas, sua tenda e tudo quanto possuía foram levados ao vale de Acor, o vale da desgraça. Nenhuma lágrima poderia apagar o decreto, nenhuma súplica poderia deter a mão do juiz dos céus, pois o pecado não se esconde diante dele, e aquilo que é oculto sempre será trazido à luz para condenação. Ali, diante de toda a nação, o homem que pensou enganar a Deus foi entregue ao juízo. O vale estava pronto para se tornar palco de fogo e pedras, testemunha do preço da desobediência. O sol já se erguia alto quando o povo de Israel foi conduzido ao vale de Acor. O silêncio era pesado, como se até a criação se curvasse diante do que estava prestes a acontecer. Cada homem, mulher e criança observava, com temor e tremor, a marcha fúnebre de Acã e de toda a sua casa. Ao redor, as tribos formavam um círculo de testemunhas, pois o juízo de Deus não era apenas contra um homem, mas contra o espírito de rebelião que poderia corromper toda a nação. Acã caminhava cabisbaixo, mas seu fardo não era apenas o peso das correntes em seus braços, era o peso da ira do Altíssimo, que nenhuma força humana poderia suportar. Ao seu lado, sua família seguia o mesmo destino, pois no tempo da lei, a impureza não podia ser deixada sem purificação total. Tudo aquilo que fora contaminado pelo anátema precisava ser consumido. No centro do vale, Josué levantou-se novamente, com voz que ecoava como trovão entre as montanhas. Assim como roubaste do Senhor e trouxeste maldição sobre Israel, agora o Senhor te entrega à morte. Este vale será para sempre lembrado como testemunha do juízo do Deus vivo. Então, a ordem foi dada. As pedras começaram a chover sobre Acã e sobre sua casa. Cada golpe de pedra não era apenas o peso da mão humana, mas o peso da justiça divina esmagando o pecado. Os gritos se misturaram ao som das pedras que ricocheteavam, até que o silêncio mortal tomou conta do vale. O corpo de Acã e de sua família jazia coberto, enterrado pelo testemunho das mãos de Israel. Mas não foi o fim. O povo, seguindo a ordem, levantou uma grande fogueira, e o fogo consumiu tudo o que pertencera ao homem que ousou desafiar a santidade do Senhor. As chamas se ergueram como colunas de julgamento, lembrando que diante do Deus Santo nada oculto permanece sem ser exposto, e nenhum pecado deixado sem resposta. Quando a fumaça subiu ao céu, o coração de Israel se encheu de temor. Era como se o próprio vale se tornasse um altar de justiça, gravado para sempre na memória do povo. Por isso, aquele lugar foi chamado de Vale de Acor, Vale da Desgraça. Um marco eterno de que o pecado escondido traz destruição não apenas ao pecador, mas também à comunidade à qual ele pertence. A lição era clara como fogo. Não se pode roubar do que é consagrado ao Senhor. Não se pode tomar para si aquilo que pertence ao Santo dos Santos. O ouro, a prata, o manto, coisas passageiras, custaram a Acã a própria vida e a de toda a sua casa. O preço da cobiça é sempre maior do que o prazer momentâneo. Assim, a história de Acã ecoa através dos séculos como um aviso severo. O juízo de Deus não é apenas contra ações externas, mas contra o coração que se corrompe pela cobiça e pela desobediência. Pois o Senhor não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. E no caso de Acã, a colheita foi pedras, fogo e esquecimento no vale da desgraça. E ainda hoje, o eco desse julgamento permanece como voz profética, lembrando-nos que diante do Santo, nada permanece oculto. O Deus que vê em secreto traz a luz, e o pecado escondido, cedo ou tarde, é revelado diante de todos para a condenação.